E aí, amados perdoados, livres e libertos pelo sangue do Cordeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Tudo Sobre Jesus Cast, onde nós vamos aprender juntos a ler, viver e pregar a Bíblia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre realização dos sonhos. E quando a gente escuta isso, logo pensamos, nossa, vamos conversar sobre os sonhos que nós já realizamos, ou vamos conversar sobre os sonhos que nós queremos realizar. E não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu poderia falar do meu imenso desejo de quando era criança, de tocar na neve e fazer um boneco de neve, ou poderia falar da expectativa que era sair do colégio e ir ao McDonald's, ou então eu poderia falar sobre o desejo de conhecer algum pregador. Mas não, essa não é a pauta de hoje. Hoje eu quero falar sobre a realização dos sonhos de Deus. Isso aí. Normalmente a gente não fala muito sobre isso, mas o Senhor tem sonhos. O Senhor tem sonhos para as nossas vidas. Ele tem desejos para as nossas vidas e muitas vezes nós não paramos para perguntar o que Ele sonha para nós. Mas nós já saímos desse podcast com a certeza de que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E eu quero falando nesse podcast, conversando nesse podcast com vocês sobre coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos meses e eu creio que serão de extremo aprendizado para a sua vida. Para quem não sabe, eu sou carioca, né? Dá pra perceber pelo meu sotaque. Eu sou carioca, Rio de Janeiro, eu morava no interior do Rio de Janeiro. E faz 4 a 5 meses que eu me mudei. Me mudei pro Rio Grande do Norte. E assim, eu me mudei por uma direção de Deus, porque eu tenho familiares aqui, mas principalmente por uma direção do Senhor. Orando ao Pai, perguntando qual era o desejo dele, Deus nos enviou para cá, com objetivo, com sonhos e projetos. Mas confesso para vocês que no momento em que Deus falava em meu coração sobre esse envio, sobre essa direção, sobre fazer a diferença nesse território, o meu coração muitas vezes ficava apreensivo, sabe? Muitas vezes o meu coração ficava preocupado, muitas vezes o meu coração ficava com medo. Eu conheci o testemunho de diversos pregadores que abriram mão de tudo para viver o que Deus tinha os ordenado, para viver o que Deus tinha chamado eles a viver. Mas falando biblicamente, nós conhecemos Abraão, que foi convidado juntamente com a sua esposa de deixar a terra onde ele morava para buscar conhecer mais do Senhor e chegar à terra que o Senhor o havia prometido. E Abraão foi confiando que o provimento Deus daria e que Deus cuidaria do coração dele, da saudade que ele sentiria. Sabe, às vezes a gente pensa que não, Deus vai realizar os sonhos dele e não vai se importar com o que eu sinto. Ou então Deus vai fazer a vontade dele e ele não quer saber como eu estou nessa situação. Não, o Senhor é um Deus cuidadoso. E eu lembro de quando eu estava arrumando as coisas juntamente com a minha família, arrumando as coisas para me mudar para o Rio Grande do Norte, eu ficava, Senhor, aqui nesse lugar que eu moro, eu tenho amizades, eu vivi lá 17 anos da minha vida, então eu tenho amizades, eu tenho companhias, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha célula, e eu vou abrir mão de tudo isso. E eu era tocada e ministrada profundamente quando eu lembrava do plano de salvação. Quando Jesus abriu mão e abdicou a glória, a plenitude de estar ali nos céus com o Pai para morrer por nós. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo um sacrifício enorme, muito dolorido em abrir mão da nossa vontade. E na realidade nós somos seres carnais, nós realmente sentimos, a nossa carne sente, o nosso coração muitas vezes quer se preocupar, quer se afligir. Mas o Senhor nos mostra que Ele está aqui. Sabe? O Senhor não simplesmente apresenta os sonhos dele pra gente, como ele também nos promete que vai cuidar de cada detalhe durante esse percurso. E arrumando as coisas, quando eu estava vindo com a minha mãe, né, com a minha família, quando eu estava vindo me mudar para o Rio Grande do Norte, nós
Chegamos no aeroporto e falando: Senhor, se manifeste nesse lugar, venha com a tua mão santa sobre essa atmosfera. Nós tínhamos levado algumas malas, mas como nós estávamos de mudança, nós levamos malas que excediam, sabe? E nós ficamos: Senhor, vem com a tua manifestação, porque nós precisamos da tua ajuda. E eu lembro claramente de naquele momento o Senhor vir com a provisão, e nós não precisamos nos preocupar com o valor que as malas excediam, porque o Senhor se manifestou. Sabe, o Senhor, Ele coloca os sonhos dele, Ele nos apresenta os sonhos dele, mas Ele também vem com recursos sobre aquela situação. Então hoje, se o Senhor te chamou, se o Senhor te convidou a viver o que Ele tem para você, não tenha medo, não retroceda, não olhe para os lados, olhe para Cristo, porque o nosso socorro vem de Deus, o mesmo que fez os céus e a terra. Esse podcast, eu não sei para quem é, eu não sei se você está precisando ouvir essa palavra, mas o Senhor me enviou aqui para lhe falar isso. Talvez esse podcast tenha sido diferente dos outros que eu já gravei, talvez esse podcast tenha sido abordado e apresentado de uma forma realmente diferente, mas eu creio que as pessoas que precisarão ser alcançadas com ele serão. Então, se hoje o Senhor está te convidando a um nível mais profundo com Ele, se o Senhor está te convidando a viver os sonhos dele, não tenha medo, porque Ele vem com a provisão. E aí eu cheguei com a minha mãe aqui em Natal, cheguei com a minha família aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E nós fomos conhecendo pessoas, nós estamos agora na nossa igreja amada, com os nossos líderes, com amigos da igreja. E eu creio que aqui também iremos conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Mas o meu coração muito se alegra e eu muito confio no Senhor, porque eu sei que eu não estou vivendo mais a minha vontade, mas estou vivendo a vontade daquele que habita em mim. Porque como fala em Gálatas, hoje já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora é para glorificar o nome do Senhor. Então, amigo ou amiga, se o Senhor te convidou para glorificar o nome dele, que é por isso que nós fomos criados, mas eu digo que se o Senhor te convidou a pregar, a ser missionário, se o Senhor te convidou a ir a níveis mais profundos, vá. Não tenha medo, porque Ele provê tudo, muito mais do que você imagina. E Ele é um Deus de detalhes, então muitas vezes Ele te presenteia com coisas que você achava que nem precisava, mas Ele sabia que aqueles detalhes alegrariam o seu coração. Ele é zeloso, Ele não é um Deus que não se importa com o que você sente. Muito pelo contrário, Ele quer que você olhe para Ele e entenda que se Ele está te levando a um determinado lugar, a determinadas pessoas e uma determinada geografia, é porque através de sua vida os planos dele vão se cumprir. Então, não abra mão de viver aquilo que você nasceu para viver, aquilo que Deus te criou para viver. E os sonhos que Deus te chamou para realizar juntamente com Ele. Que Deus te abençoe. Amo a sua vida em Cristo Jesus e espero que esse podcast venha tocar no mais profundo íntimo do seu ser. Compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe esse podcast nos seus stories do Instagram, nos marca, nosso Instagram é @JamíliCristina. Jamile com 2 L's e com 2 Y's. Nós temos também um canal no YouTube, se inscreva. Nosso canal no YouTube se chama Tudo Sobre Jesus. Espero que você tenha gostado e eu te espero no nosso próximo podcast. Tchau!